Oi, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione. Esse livro aqui é de 1996. Estamos no capítulo 13, Modernismo, Primeira Fase. Vamos estudar hoje a vida e a obra de um dos grandes poetas brasileiros, Manuel Bandeira. Aqui temos uma gravura de Manuel Bandeira. A partir de uma foto, fizeram esse retrato aqui, nessa gravura. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu no Recife a 19 de abril de 1886. Ainda jovem, ele muda-se para o Rio de Janeiro, onde faz seus estudos secundários. Em 1903, transfere-se para São Paulo, matriculando-se na Escola Politécnica. Acometido de tuberculose, abandona os estudos e volta para o Rio de Janeiro. A partir de então, ele foi desenganado várias vezes pelos médicos. Inicia uma peregrinação pelas melhores casas de saúde situadas em estações climáticas do Brasil e da Europa. Em 1917, estreia em livro com o volume A Cinza das Horas, de nítida influência parnasiana e simbolista. Em 1922, ele participa à distância da Semana de Arte Moderna. Apesar de a leitura de sua poesia Os Sapos, por Ronald de Carvalho, ter sido um dos momentos mais altos da semana, o poeta recusou-se a comparecer, permanecendo no Recife, por não concordar com a intensidade dos ataques feitos aos parnasianos e simbolistas. Em apenas 4 anos, entre 1916 e 1920, Manuel Bandeira assistiu à morte de sua mãe, de sua irmã e seu pai, ao mesmo tempo em que vivia cotidianamente em luta contra a sua própria morte. Viveu solitariamente, apesar dos amigos e das reuniões na Academia Brasileira de Letras, para a qual foi eleito em 1940. Ele morreu aos 82 anos, no dia 13 de outubro de 1968. Então é muito interessante esta vida, né? Ele foi declarado quase que morto várias vezes por causa da tuberculose, mas ele sobrevive a todos os familiares. Todas essas fatalidades deixaram cicatrizes profundas na obra do poeta, levando o crítico Alfredo Bose a afirmar, abre aspas, a biografia de Manuel Bandeira é a história de seus livros. Viveu para as letras. Fecha aspas. Interessante, né? Ele se confunde com os seus livros, que também têm títulos belíssimos. E neste ponto é oportuna a leitura do poema Autorretrato, onde ele define, de forma pouco convencional, a si mesmo. Provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata. Pernambucano a quem repugna a faca do pernambucano. Poeta ruim na arte da prosa, envelheceu na infância da arte, e até mesmo escrevendo crônicas, ficou cronista de província. Arquiteto falhado, músico falhado, engoliu um dia um piano, mas o teclado ficou de fora. Sem família, religião ou filosofia. Mal tendo a inquietação de espírito, que vem do sobrenatural. E em matéria de profissão, um tísico profissional. Esse poema está na Antologia Poética do Rio de Janeiro, José Olímpio, de 1974. Eu tenho aqui esse livro interessantíssimo, Manuel Bandeira, Itinerário de Passárgada, em que ele vai evocar aqui a sua infância, adolescência, e vai traçar uma verdadeira biografia intelectual. É da editora Nova Fronteira. E para quem quer conhecer mais a vida do poeta, vale a pena. De 1984. Ele estende aqui também sobre a sua formação literária, a sua convivência com a poesia e, sobretudo, a influência do pai sobre ele e também de alguns poetas como Alfred de Musset, Verhaeren, Villon, François Villon, poeta maldito aí da França, né? Eugênio de Castro, Lenot, Heine
e sobretudo de certos poemas de Camões, Correia Garção, Sully Prudhomme e Apollinaire, entre outros. Seu espírito crítico, seu conhecimento da poesia, da arte dos versos, nos oferece aqui uma verdadeira lição de poética, nos comentários que faz sobre a técnica da poesia e também sobre os maiores poetas. Uma verdadeira aula de poética. É um livro fininho, mas interessante demais. É aqui que nós encontramos, né, o fazer poético do Manuel Bandeira, Itinerário de Pasárgada. Também foi um grande correspondente. Aqui eu tenho correspondência de Cabral, João Cabral de Melo Neto, com Bandeira e Drummond, editora Nova Fronteira. Aqui foi organizado, apresentado em notas pela Flora Sussequinde. Esta edição é de 2001. Nós temos aqui, através dessas cartas, o conhecimento aí poético desses três grandes, mas principalmente aí, né, do Manuel Bandeira, que também traz aqui muitos textos interessantes, né, muitas cartas interessantes sobre o fazer poesia, né, sobre a relação dele com esses grandes poetas. Tenho também essa obra que eu amo, que eu já mostrei no vídeo sobre Mário de Andrade, Correspondência de Mário de Andrade e Manuel Bandeira, organização Marcos Antônio de Moraes, da EDUSP Editora. E aqui nós vamos encontrar todo esse contexto modernista e também a intelectualidade, a beleza, né, dessa poesia desses dois grandes aqui, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Livraço isso aqui, gente. E eu tenho também esse livro que acompanha aquele do Mário de Andrade, tem também do Carlos Drummond, da Edições Alumbramento, Bandeira, a Vida Inteira. Uma fotobiografia de Manuel Bandeira, Rio de Janeiro, 1998. Aqui nós temos o Cândido Portinari pintou o Manuel Bandeira. Olha que bonito. E várias fotos do poeta em diversos momentos da sua vida. Essa foto aqui bem conhecida, né? Livraço, livraço. Olha essa aqui. Bandeira viaja para a Europa em 1913, no sanatório de Clavadel, Suíça. Aqui ele no quarto, lá no sanatório. Ele foi lá para a Suíça para se curar, tentar a cura da tuberculose, né? E o Bandeira tem os melhores versos da língua portuguesa, que eu amo particularmente. Amo Manuel Bandeira. Livro lindo. Quero mostrar um outro aqui. Eu li este ano esse livro aqui, Carlos Drummond de Andrade, Uma Forma de Saudade, páginas de diário, também da Companhia das Letras. Aqui o Carlos Drummond, ele vai falar de algumas pessoas importantes da sua vida que se foram. Então essa saudade dessas pessoas. Esse livro aqui é de 2017. E ele fala, ele faz até um poema pro Manuel Bandeira, e ele fala do Bandeira, que da morte do Bandeira. E aqui aqui são fotos dos dois, ó. E aqui a gente tem assim conhecimento de que o Bandeira, ele era como que protegido por uma senhora, uma senhora chamada, não sei se é Lourdes. Essa senhora não deixava as pessoas se aproximarem do Bandeira no final da vida. Nossa, era muito difícil esse contato com ele. Essa mulher, que não sei se foi uma das amantes dele, ela como que amarrava o Bandeira em torno de si, sabe? É uma coisa muito estranha, essa relação entre os dois. Ela dificultava as pessoas em visitar o poeta que estava enfermo, dificultava o poeta entrar em contato com as pessoas. Então eu achei muito esquisito isso. E aqui tem um poema
que fala da morte do Bandeira. Desligamento do poeta, quem faz é o Carlos Drummond. A arte completa, a vida completa. O poeta recolhe seus dons, o arsenal de sons e signos, o sentimento de seu pensamento. Imobiliza-se, infinitamente cala-se, cápsula em si mesma contida. Fica sendo não rir, de longos dentes, o não ver de cristais acerados, o não estar, nem ter aparência, o absoluto do não ser. Não há invocá-lo, acenar-lhe, pedir-lhe. Passa o estranho domínio de Deus ou pasarga da segunda, onde não aflora a pergunta nem o tema nem a hipótese do. Sua poesia pousa no tempo, cada verso, com sua música e sua paixão, livre de dono, respira em flor, expande-se na luz amorosa. A circulação do poema sem poeta, forma autônoma de toda circunstância, magia em si, prima letra, escrita no ar, sem intermédio, faiscando, na ausência definitiva do corpo desintegrado. Agora Manuel Bandeira é pura poesia, profundamente. E depois tem também um mosaico Manuel Bandeira. Então, a relação desses poetas é muito interessante, né? Muito forte tudo isso. Aqui na História Bizarra da Literatura Brasileira, do Marcel Verrumo, editora Planeta 2017, nós temos no capítulo 34, na parte 4, A Hora e a Vez dos Modernistas, dedicado a Manuel Bandeira. Gostaria de ler alguns trechos aqui para vocês, sobre a vida dele. Manuel Bandeira, o poeta que foi embora para Passárgada, porque lá é amigo do rei, teve uma vida de relacionamentos amorosos, semelhante ao do modernista Oswald de Andrade. Olha que interessante, né? Esses amores esquisitos aí. Tal qual o polêmico escritor mítico, Bandeira nunca se relacionou com uma mulher. Pelo contrário, ele se relacionou com várias, simultaneamente. Isso mesmo. Manu, como era conhecido pelos mais próximos, manteve 3 relacionamentos fixos ao mesmo tempo, sem contar os affairs esporádicos. O poeta seduzia mulheres casadas, garotas mais jovens e até estrangeiras. Para seu tipo de amor, as imposições do casamento, da idade, da geografia não existiam. A respeito do sucesso que fazia com o sexo oposto, escreveu uma crônica na qual revela como aprendeu com a mãe a seduzir. Olha o que ele diz. Sempre me acharam muito parecido com minha mãe. Só no nariz diferíamos. A semelhança estava sobretudo nos olhos e na boca. Saí míope como ela, dentuço como ela. Há dentuços simpáticos e dentuços antipáticos. Muito tenho meditado sobre esse problema da antipatia de certos dentuços. Creio ter aprendido com minha mãe que o dentuço deve ser rasgado para não se tornar antipático. O dentuço que não ri, para que não se perceba que ele é dentuço, está perdido. Olha que coisa doida, né? Ele é bem feio, né? Bandeira caminhava e sorria com os dentes expostos de ponta a ponta do rosto. Em retratos, ilustrações e fotografias, entre amigos, o sorriso do escritor era uma constante. Um sorriso que escapa dos limites da boca e, sem medo de ser feio, encantava pela espontaneidade. Carlos Drummond de Andrade contou que em um almoço, Bandeira lhe confessara que não era apenas os dentes a sua arma secreta para o sucesso. Seus versos também eram outro trunfo. Olha o que diz Carlos Drummond no livro O Observador no Escritório. Diz que sua poesia por muitos anos não lhe rendeu nada materialmente, mas em compensação todas as mulheres que passaram por sua vida o fizeram atraídas pelos seus versos. Ele não tinha outras condições para encantá-las. Pobre e doente como sempre foi. Tinha uma vida muito simples lá no Rio. Morava num apartamento, fazia o cafezinho dele, ia comprar jornais. E tinha esses amores esporádicos, né, intensos. O primeiro grande amor de Manuel Bandeira foi Fred Blanc, uma vizinha holandesa casada. Os dois se aproximaram quando o casal contratou o modernista para dar aulas particulares de línguas e outras disciplinas à filha Joanita, de 11 anos. No início era uma relação de negócios. Com o tempo virou amizade que foi aumentando com os anos.
Quando o marido de Fred morreu em 1940, o relacionamento dos dois se estreitou e o casal passou a ser visto frequentemente em praças, almoços e caminhadas pela orla de Copacabana. A dupla nunca oficializou a relação, até porque Bandeira saía com outras mulheres. Ao todo, desde a época em que foi professor da filha de Fred, o poeta passaria 45 anos ao lado da holandesa, dos quais 25 enquanto ela foi viúva. Quando Fred morreu em 1965, Bandeira confessou ao escritor Paulo Armando que um pedaço de si também morrera. Olha que coisa. Mal sabia o modernista que no mesmo ano de 1965 sua segunda amada também morreria. Dulce Pontes era uma poetisa pernambucana, cujo relacionamento com Manuel Bandeira durou 3 décadas. Ao lado dele, Pontes amou, escreveu e debruçou-se sobre as pesquisas que o ajudariam a compor seus livros. Era 27 anos mais nova que o poeta. Os dois se encontravam em meio à agenda apertada do literato, cheia de prazos para a entrega de textos e encontros com pretendentes. Poucos meses após a morte de Fred Blanc, Manu teve de enterrar sua segunda amiga, entre aspas, como chamava as mulheres com quem saía. Enlutado com a perda das duas amigas amadas, Manuel Bandeira viveria o restante de seus dias ao lado de seu terceiro affair, a mineira Maria de Lourdes, é essa que eu falei, que o Drummond cita naquele livro lá de diários sobre amigos que faleceram. Filha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O poeta conheceu a mineira ainda quando saía com Blanc e Dulce e com ela passeava pelas ruas cariocas. Todas sabiam do amor triplo do poeta e não se opunham. No coração do modernista parecia caber muitas mulheres. Ao dizer adeus às duas primeiras, Bandeira se mudou para a casa da mineira aos 80 anos e ao lado dela viveu seus últimos 2 anos de vida. Maria cuidou do poeta octogenário até a morte dele em 1968 por hemorragia gástrica. Ela faleceria em 1977. Aqui tem um poema no Estrela da Vida Inteira, do Manuel Bandeira. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. Porque os corpos se entendem, mas as almas não. Olha que interessante. Na década de 1990, mais de 2 décadas após a morte do poeta modernista, e depois do trio de amigas do poeta falecer, a alemã Gertrud Buller deu o último suspiro em Esslingen, cidade do sul da Alemanha. Ao lado da cabeceira de sua cama, sua filha encontraria uma pasta com uma série de cartas trocadas com um brasileiro na década de 1960. A pasta estava encadernada cuidadosamente com o mesmo tecido de um vestido que Gertrude vestia em uma foto na qual posava ao lado de um homem sorridente e com óculos fundo de garrafa. Com a ajuda de uma amiga tradutora, a filha descobriu se tratar de cartas de amor que sua mãe trocara com aquele senhor. Interessante, né? Cartas inéditas de Manuel Bandeira revelam o amor secreto do poeta. É um texto da revista Época, 16 de janeiro de 2015, é de Marcelo Bortolotti. Ele escreve esse texto falando dessas cartas que a filha de uma alemã, a Gertrud Buller, encontrou, e fotos também dela com Manuel Bandeira. Durante a ascensão do nazismo na Alemanha, Buller fugira para o Brasil por ser judia. Por meio de Joanita, sua amiga, foi apresentada ao poeta modernista. Durante 2 décadas, Manuel e Gertrude se corresponderam. O relacionamento carnal teria acontecido nos anos 1960, quando a estrangeira veio sozinha passar um período de férias no Brasil. As cartas encontradas pela filha da alemã continham as memórias das aventuras ao lado do poeta. Descrições de momentos calorosos, lembranças de ocasiões em que estiveram juntos e muito afeto. Essa é mais uma prova de que, longe da figura solitária, Manuel Bandeira passou a vida amando 3, 4 ou quem sabe um dia novas cartas poderão revelar um bom grupo de mulheres. De fato, o escritor modernista tinha motivos para desfilar com um sorriso de orelha a orelha. Achei muito interessante isso, né? O Manuel Bandeira, feio como era, tinha muitas amantes, né? Muitas mulheres. Achei assim bem interessante isso.
Aqui. Sorriso largo, né? Eu amo o Bandeira, gente, como eu já falei, não canso de repetir isso. Porque desde que eu estudava, né, no colégio, olha essa foto, a professora falava de Bandeira. Sabe aqueles poemas que encravam na gente para sempre? São os poemas do Bandeira. Com a publicação dos livros Carnaval, em 1919, O Ritmo Dissoluto, também em 1924, outro livro, o poeta vai se engajando cada vez mais no ideário modernista, para explodir definitivamente com a publicação do livro Libertinagem, em 1930. Libertinagem é um livro interessante do poeta, importantíssimo. Eu tenho aqui a obra inteira, Estrela da Vida Inteira, a poética inteira do Manuel Bandeira. Aqui é da editora Nova Fronteira. Essa edição aqui é de 2009. Todos os livros de Bandeira estão aqui, livros poéticos. Então nós temos Estrela da Vida Inteira, né? A Cinza das Horas, Carnaval, publicado em 1919, O Ritmo Dissoluto, em 1924, Libertinagem, em 1930, uma das mais importantes obras da literatura brasileira, onde aparecem poemas muito fortes, como Poética, O Cacto, Pneumotórax, Evocação do Recife, poema tirado de uma notícia de jornal, Irene no Céu, e Vou-me embora para Passárgada, entre tantos outros. Nesse livro, Libertinagem, vai aparecer a palavra-chave de toda a poética de Manuel Bandeira, é a palavra liberdade. Seja de conteúdo, seja de forma. O Manuel Bandeira, ele vai buscar na própria vida inspiração para seus grandes temas. De um lado, a família, a morte, a infância no Recife, o rio Capibaribe. Do outro, a constante observação da rua por onde transitam os mendigos, as prostitutas, os pobres meninos carvoeiros, as irenes pretas, os carregadores de feira livre, todos falando o português gostoso do Brasil. E em tudo o humor, certo ceticismo, uma ironia por vezes amarga, a tristeza e a alegria dos homens, a idealização de um mundo melhor, enfim, um canto de solidariedade ao povo. Por isso que ele chama muita atenção, né? A poética de Manuel Bandeira. Daí o poeta não entender o escândalo que sua poesia provocara, como ele comenta no livro Itinerário de Passárgada. Então temos um trecho aqui em que ele vai comentar que não entendia por que a sua poesia causava tanto rebuliço, né? Mudava tanto a estrutura da literatura. Abre aspas. No entanto, quando chegava à janela, o que me detinha os olhos e a meditação não era nada disso. Era o becozinho sujo embaixo, onde vivia tanta gente pobre, lavadeiras e costureiras, fotógrafos do passeio público, garçons de cafés. Esse sentimento de solidariedade com a miséria é que tentei pôr no poema do Beco, com a mesma ingenuidade com que mais tarde escrevi um poema sobre o boi morto que vi passar numa cheia do Capibaribe. Fiquei, pois, surpreendido ao ver que faziam de um e de outro poema pedras de escândalo. Então é complicado, né? O povo escandalizado aí com a poética do Manuel Bandeira, né? Ele falou, eu olhava só para o Beco, para as pessoas que moravam aqui e queriam trazer isso para a poesia. Então, alunos, a poética do Manuel Bandeira, ela é uma evocação das pessoas, do Recife, da vida, daquilo que está em torno dele, e ele transforma isso em poesia. Vale a pena procurar, ler, saborear, deliciar-se com a poética de Manuel Bandeira. Aqui é mais uma declaração de amor de Drummond à Bandeira. É a poesia homenagem de Drummond à Bandeira. Declaração a Manuel. Teu verso límpido, liberto de todo sentimento falso. Teu verso em que amor, soluçante, se retesa e contempla a morte, com a mesma forte lucidez de quem soube enfrentar a vida. Teu verso em que deslizam sombras que de fantasmas se tornaram nossas amigas sorridentes. Teu seco, amargo, delicioso verso de alumbramentos sábios.
e nostalgias abissais. Hoje é nossa comum riqueza, nosso pasto de sonho e cisma, ele não te pertence mais. Carlos Drummond aqui vai repetir insistentemente a expressão teu verso, com destaque para o pronome possessivo, teu verso límpido, teu verso em que amor, teu verso em que deslizam, teu verso seco, amargo, delicioso, de alumbramentos sábios, que indica propriedade. Entretanto, conclui a poesia com o verso, ele não te pertence mais. O teu verso é nosso, negando essa mesma propriedade. Então aqui nós temos o verso que era de Manuel Bandeira passa a ser nosso. Ao lermos, ao saborearmos esta poesia, ela entra em nós, faz parte da nossa vida. Vou mostrar rapidamente aqui alguns poemas do Manuel Bandeira, gente, é muita coisa. Então, A Cinza das Horas foi o primeiro livro dele, né? Que é o livro de poesias. A Cinza das Horas. Isso aqui eu já li, já devorei, né? Eu vou ler aqui desse Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro se por ora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço os versos como quem morre. Esse aqui foi feito em Teresópolis, em 1912. Eu faço versos como quem morre. Maravilhoso. Depois, Carnaval. Também um livraço de poemas, né? Aqui nós temos Os Sapos, que é um poema clássico aí, que foi declamado, né, na Semana de Arte Moderna. Vale a pena repetir, né? Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra. Aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como prima em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento, sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a forma. Clame a saparia, em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, não foi. Brada em um assomo, o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita lá onde, mais densa a noite infinita, verte a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Interessante, né? Muito legal. Crítica aos parnasianos, né? Trazendo aí esse modernismo. Depois aqui vem então Libertinagem, um dos grandes livros da literatura brasileira. Esse livro é muito importante para a poética, né? Para a liberdade, fora dessas amarras parnasianas. Aqui temos vários poemas importantes, como eu já citei aqui, por exemplo, o Cacto. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária. Laocoonte, constrangido pelas serpentes, Ugolino e os filhos esfaimados, evocava também o seco Nordeste. Carnaubais, Caatingas, era enorme, mesmo para esta terra de feracidades excepcionais. Um dia um tufão furibundo abateu-o pela raiz. O cacto tombou atravessado na rua,
quebrou os beirais do casario fronteiro, impediu o trânsito de bondes, automóveis, carroças, arrebentou os cabos elétricos e durante 24 horas privou a cidade de iluminação e energia. Era belo, áspero, intratável. Petrópolis, 1925. Que forte, né? O pneumotórax, que é bem conhecido. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Quer dizer, a pessoa estava aí com tuberculose avançada, né? Poética, outro poema importante daqui. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico. De todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante, exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos close de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Nossa, que coisa, né? Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Evocação do Recife eu vou deixar para o final, que eu quero estudar um pouco com vocês esse poema. Poema tirado de uma notícia de jornal, também muito interessante. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Seguinte, uma história que aconteceu mesmo, né? Um suicídio. Teresa. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Nossa, que coisa. Andorinha. Andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Agora o poema mais lindo para mim, profundamente. Quando ontem adormeci na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões passavam errantes, silenciosamente. Apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo. Estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente.
Gente do céu. Ele está no presente, escutando os barulhos da festa de São João, e de repente ele lembra do passado, quando ele tinha 6 anos lá no Recife, e recordando as festas de São João, essas pessoas amadas que agora estão todos dormindo, né? No primeiro momento elas estão dormindo mesmo, no segundo elas estão já mortas, né? Passaram, estão todas dormindo, dormindo profundamente. Tudo isso no livro Libertinagem. Irene no céu, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagina o Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Vou ler então Evocação do Recife, um dos grandes poemas também do Drummond, do Manuel Bandeira. Evocação do Recife. Evocação, então, é o ato de chamar, de trazer à memória, evocar aquele passado, né? O poeta vai trabalhar isso muito nos seus versos. Evocar essa infância, esse tempo perdido. Em busca do tempo perdido, né? Proust. Evocação do Recife. Recife. Não a Veneza americana, não a Mauristad dos armadores das Índias Ocidentais. Não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar. Depois, Recife das revoluções libertárias. Mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. Por que Veneza americana, né? Denominação dada à cidade do Recife pelo fato de ter a área urbana cortada pelos canais dos rios Capibaribe e Beberibe. Então por isso que ele começa, né? Recife, não a Recife americana. Então ele está falando dessa questão, que a Recife ela é tida como uma Veneza americana, né? Brasileira. Não a Mauristad dos armadores das Índias Ocidentais. Mauristad, denominação dada à cidade do Recife, à época da invasão holandesa. Cidade de Maurício de Nassau. Por isso, Mauristad. Maurício de Nassau dominou essa cidade, né, na época aí dos holandeses. Mas a Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. Por que ele fala também Recife dos Mascates? Não o Recife dos Mascates. Referência à Guerra dos Mascates de 1710, que envolveu os comerciantes de Recife e a aristocracia de Olinda. Depois ele fala, né? Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias. Alusão às várias revoluções liberais ocorridas em Pernambuco, nos anos de 1817, 1824 e 1848. Então ele está trazendo à tona a história, né, que se passa ali em Recife. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado. É uma brincadeira infantil, né? E partia as vidraças da casa de Dona Ninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. Então essa Ninha Viegas, o Totônio Rodrigues, são figuras que povoaram a infância do poeta. O pincenê é aquele óculos sem haste, né? Coloca aqui no nariz. Então é um poema descritivo também, né? A gente brincava no meio da rua, os meninos gritavam, coelho sai, não sai! As vozes, né, do passado. À distância, as vozes macias das meninas politonavam, cantavam em vários tons, né? Politonavam. Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão. Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia, fogo em Santo Antônio. Outra contrariava, São José. Olha como que o poema está, gente. Não tem mais aquelas rimas, né, rígidas, sonetos, não é? É um verso livre, liberdade, libertinagem no livro, né? Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando, e eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo. Rua da União. Como eram lindos os montes das ruas da minha infância. Como eram lindos os montes
os nomes. Deixa eu ver se tem aqui. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame do doutor fulano de tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora. Capibaribe, Capibaribe. Lá, longe, o sertãozinho de Caxangá, banheiros de palha. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo, ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Olha que interessante, né? O Capibaribe é o nome do rio que banha Recife, né? Alumbramento, deslumbramento, maravilhamento, né? Você fica maravilhado quando ele vê essa mulher tomando banho, né? Cheia, as cheias, barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinho, sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Pegões são grandes pilares que sustentam a armação de uma ponte, né? A ponte caía, né? Nos pegões da ponte de trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras, vendo a cheia passar, né? Novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capibaribe, Capibaribe. Sabe, ele está invocando nesse rio. Cavalhadas são brincadeiras popular muito comum no Nordeste brasileiro. Lembra os torneios medievais. Ele fala também de pregões, não fala? Mas mais pra frente, né? Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas com um chale vistoso de pano da costa. Da costa lá na África, né? E o vendedor de roletes de cana. O de amendoim que se chamava midubim e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Pregões, denominação genérica. Pregões, reclames, propaganda, né? Divulgação pública. No Nordeste são característicos os pregões cantados. Então, a pessoa ficava picolé, né? Então ela ficava lançando aí os pregões. E o vendedor de roletes de cana, o de amendoim, que se chamava midubim e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos. 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. Pataca era denominação genérica de várias moedas antigas. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo na língua errada do povo. Língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusitana. No contexto, né, a gramática portuguesa. Nós ficamos macaqueando essa gramática. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabia bem onde ficavam. Recife, Rua da União, a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife. Meu avô morto. Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro como a casa de meu avô. Então você vai evocando, né? E essa pausa que é interessante, você lembrar, junto com o poeta, né? Com saudade desse tempo da infância. Maravilhoso. Rio, 1925. E aqui um dos últimos poemas deste livro, que é demais. Vou-me embora para Passárgada. Passárgada seria essa cidade persa, né? Essa cidade aí do sonho, da fantasia. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca da Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado,
Deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Tem tantas recordações na mente da gente, né? Poema ainda nesse livro lindo. Então tá, ler o livro inteiro para vocês. Poema de finados. Amanhã, que é dia dos mortos, vai ao cemitério. Vai e procura entre as sepulturas a sepultura de meu pai. Lá, leva 3 rosas bem bonitas. Ajoelha e reza uma oração não pelo pai, mas pelo filho. O filho tem mais precisão. O que resta de mim na vida é a amargura do que sofri, pois nada quero, nada espero. E em verdade estou morto ali. Nossa, está morto junto com o pai, né? O último poema, que chama assim mesmo. Assim eu queria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Gente, que livro lindo! Libertinagem. Depois nós temos Estrela da Manhã, outro livro maravilhoso. Poema do Beco. Olha o tamanho desse poema. Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. Só. 1933. Trem de ferro. Também faz parte da vida, né? Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Boa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, muita força, muita força. Oh, foge, bicho, foge, povo. Passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada. Passa galho de engazeira debruçada no riacho. Que vontade de cantar. Oh, quando me prenderam no canaviar, cada pé de cana era um oficiar. Oh, menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. Oh, vou-me embora, não gosto daqui. Nasci no sertão, sou de Oricuri. Oh, vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Esse poema faz parte da minha infância também. A gente estudava, né? Lira dos 50 anos. Não tem a Lira dos 20 anos do Álvares de Azevedo. O poeta que fez a Lira dos 50 anos. Nossa, eu amo. Vou ler um poema daqui. A morte absoluta. Morrer. Morrer de corpo e de alma, completamente. Morrer sem deixar o triste despojo da carne. A exangue máscara de cera, cercada de flores que apodrecerão felizes num dia, banhada de lágrimas nascidas menos da saudade do que do espanto da morte. Morrer sem deixar porventura uma alma errante a caminho do céu, mas que céu pode satisfazer teu sonho de céu? Morrer sem deixar um sulco, um risco, uma sombra, a lembrança de uma sombra, em nenhum coração, em nenhum pensamento, em nenhuma epiderme. Morrer tão completamente, que um dia ao lerem o teu nome num papel perguntem quem foi? Morrer mais completamente ainda, sem deixar sequer esse nome.
Nossa Senhora. Belo, Belo, outro livro de poemas do maravilhoso Manuel Bandeira. Deixa eu ler aqui. Canto de Natal. O nosso menino nasceu em Belém, nasceu tão somente para querer bem. Nasceu sobre as palhas o nosso menino, mas a mãe sabia que ele era divino. Vem para sofrer a morte na cruz o nosso menino, seu nome é Jesus. Por nós ele aceita o humano destino, louvemos a glória de Jesus, menino. Eu tô passando aqui, gente, porque é bonito demais. De repente eu vejo um que eu gosto, dá vontade de ler todos. O próprio nome Belo, Belo é um poema também. Aqui, ó, Belo, Belo. Belo, belo, minha bela, tenho tudo que não quero. Não tenho nada que não quero óculos, nem tosse, nem obrigação de voto. Quero a solidão dos píncaros, a água da fonte escondido, a rosa que floresceu. Sobre a escarpa inacessível, a luz da primeira estrela piscando no lusco-fusco. Quero dar a volta ao mundo. Só num navio de vela. Quero rever Pernambuco, quero ver Bagdá e Cusco. Quero um momento de estrela. Quero um momento de Estela. Quero a brancura de Elisa, quero a saliva de Bela. Quero as sardas de Adalgisa, quero tanta coisa, belo, belo. Mas basta de lero, lero, vida noves, fora zero. Arte de amar. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma, só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. Porque os corpos se entendem, mas as almas não. Eu já tinha lido esse, né? Depois, Opus 10, outro livro de poemas. Não muito conhecido, né? Mas também tem cada coisa. Olha, Vozes na Noite. Uma face na escuridão. Natal sem sinos. Vou ler esse. Natal sem sinos. No pátio a noite é sem silêncio. E que é a noite sem o silêncio? A noite é sem silêncio, no entanto, onde os sinos do meu Natal, sem sinos? Ah, meninos sinos, de quando eu menino. Sinos da Boa Vista de Santo Antônio, sinos do Poço do Monteiro e da Igrejinha de Boa Viagem. Outros sinos, sinos, quantos sinos? No noturno pátio sem silêncio, ó sinos, de quando eu menino, bimbalhai meninos, pelos sinos, sinos que não ouço, os sinos de Santa Luzia. Rio, 1952. Então é sempre lembrar desse passado, né, que ficou lá em Recife, dessas saudades. Estrela da Tarde, outro livro de poemas. E tem umas coisas muito assim que mexe com a gente, né? Aqui, versos para Joaquim. Joaquim, a vontade do Senhor é às vezes difícil de aceitar. Tanto Simeão desejoso de ouvir o celeste chamado. Por que então chamar a que estava apenas a meio de sua tarefa? A indispensável, a insubstituível? Por isso sorri com lágrimas quando te vi, antes da missa, ajeitar o laço de fita nos cabelos de tua caçulinha. Ah, bem sei, Joaquim, que o teu coração é tão grande quanto o da mãe melhor. Mas que tristeza, ela foi demais. Estou de mal com Deus. Joaquim, a vontade do Senhor é às vezes inaceitável. Nossa, credo, parece que eu estou falando isso para mim. Muito forte aqui. Sempre vem nessa questão do amor. Recife, está ainda nesse livro aqui, Estrela da Tarde. Ah, que tempo que não te vejo. Não foi por querer, não pude. Nesse ponto a vida me foi madrasta, Recife. Mas não houve dia em que não te sentisse dentro de mim.
nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, no sangue, na carne. Recife. Não como és hoje, mas como eras na minha infância. Quando as crianças brincavam no meio da rua, não havia ainda automóveis, e os adultos conversavam de cadeira nas calçadas, continuavas província, Recife. Eras um Recife sem arranha-céus, sem comunistas, sem arraiz e com arroz, muito arroz, de água e sal, Recife. Um Recife ainda do tempo em que o meu avô materno alforriava espontaneamente. A moça preta Tomásia, sua escrava, que depois foi a nossa cozinheira até morrer, Recife. Ainda existirá a velha casa senhorial do Monteiro? Meu sonho era acabar morando e morrendo na velha casa do Monteiro. Já que não pode ser, quero na hora da morte estar lúcido para te mandar a ti o meu último pensamento, Recife. Ah, Recife, Recife, não possidebes ossa meia. Nem os ossos, nem o busto, que me adianta um busto depois de eu morto. Depois de morto não me interessará senão, se possível, um cantinho no céu. Se o não sonharam, como disse o meu querido João de Deus, Recife, Rio, 20/3/1963. Era uma saudade de Recife, né? Aqui nós temos também a tentativa dele de poemas concretistas. Olha, interessante. Manuel Bandeira, né? Aventurando para outras questões de poética, né? Mafuado Malungo, versos de circunstância. Esses são versos que ele faz para pessoas. E depois, aqui no final, nossa, ele fez versos para muitas pessoas. Aqui, a Guimarães Rosa. Não permita, Deus, que eu morra sem que ainda vote em você. Sem que, Rosa, amigo, toda quinta-feira que Deus dê, tome chá na academia ao lado de vós me ser. Rosa dos seus e dos outros, rosa da gente, do mundo, rosa de intensa poesia, de fino olor sem segundo, rosa do rio e da rua, rosa do sertão profundo. Depois, retruque a Guimarães Rosa, porque o Guimarães estava candidato à academia. Responda a Guimarães Rosa, impede o romance assim. Vou pedir ao Massarico, vou pedir a Miguelin, que a Mano Rosa eles digam, Rosa não seja ruim, faça a vontade do bardo, ainda que bardo chinfrim. E eu, secundo, Mano Rosa, Rosa, Rosai, Rose, Rose, as declinações em latim. Vou aos meus dias pôr um fim, antes porém me prometa pelo Senhor do Bom Fim, que a minha futura vaga você se apresenta, sim? Muito saudar a Reobaldo, igualmente a de Adorim. Ai, que legal. E depois a última parte aqui nessas poesias completas são poemas traduzidos, que ele fez isso também. Trezentos e 40 aqui. Poemas traduzidos. Então aqui nós temos a poética toda, né, do Manuel Bandeira. E uma bibliografia sobre e de Manuel Bandeira. Vou ler um que ele traduziu. A um pescador, de Salvador Dias Miron. Tua canoa no afã madruga, no firmamento luz o arrebol. A água se estende sem uma ruga e a vela branca na sua fuga furta alguns raios ao novo sol. Enquanto rompes em cantoria que inculta e pobre nos faz chorar, escuta a ingênua melancolia do que inseguro do pão do dia enfrenta os riscos do incerto mar. Canta medrosa nos seus pesares, a mulherzinha dirá, Senhor, serena as ondas clareia os ares por estes filhos guias nos mares, o pobre barco do pescador. Esse é um poema que ele traduziu, né? Um outro aqui, tem até de Goethe, A Cristo Crucificado, de autor espanhol não identificado. Não me move, meu Deus, para querer-te, o céu que me has um dia prometido, e nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de ofender-te. Tu me moves, Senhor, move-me o ver-te, cravado nessa cruz escarnecido,
Move no teu corpo tão ferido ver o suor de agonia que ele verte. Moves-me ao teu amor de tal maneira que a não haver o céu ainda te amara, e a não haver o inferno te temera. Nada me tens que dar porque te queira, que se o que uso esperar não esperara, o mesmo que te quero te quisera. Então é a poética dele, né, do maravilhoso Manuel Bandeira. Sua obra reflete uma subjetividade fortemente marcada, que passeia por diferentes estilos, assumindo um tom por vezes melancólico, por vezes irônico e bem-humorado ou ainda combativo. Muitos de seus versos, como o célebre Vou-me embora para Passárgada, são tão conhecidos que foram incorporados a expressões usuais da língua portuguesa, o que revela seu caráter intemporal e duradouro. A Estrela da Vida Inteira, a obra poética completa, pode ser vista, portanto, como uma prazerosa oportunidade de ler e reler esse poeta criativo e inovador, que não sem razão é considerado uma das figuras mais importantes da nossa literatura, Manuel Bandeira. Na próxima aula, nós continuaremos estudando a produção literária do modernismo primeira fase, estudando a vida e obra de Antônio de Alcântara Machado. Um abraço e até mais.